Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a terceira e última parte do meu TCC, que foi a parte da simulação numérica. Sei que vocês estão curiosos para saber se eu já apresentei o TCC, se eu já me formei, enfim, né, o que está acontecendo. Sim, eu já apresentei o TCC, já colei grau, já fiz a festa de formatura, inclusive um dos próximos vídeos vai ser sobre isso. E para quem chegou agora no canal, eu fiz um vlog das duas primeiras partes do meu TCC, que eu vou deixar linkado aqui. Envolveu a parte experimental e numérica da análise modal da asa de uma aeronave radiocontrolada. Então, a parte experimental, como é uma parte mais dinâmica, eu fui aos laboratórios, a gente teve todo aquele deslocamento e tudo mais, deu para eu fazer um vlog. Mas a parte numérica foi basicamente eu horas e horas sentada na frente do computador, aprendendo a mexer com software, tratando a geometria, analisando os dados, tirando as conclusões, me estressando também. E também teve a parte de escrever o trabalho, que a gente tem que escrever de acordo com a norma da ABNT. Então eu achei melhor eu mostrar o resultado final, já concatenando tudo, dando resumão e as conclusões que eu tirei desse meu trabalho. Os programas que eu usei foi o ANSYS e o SolidWorks. Quem for estudar engenharia ou algumas ciências exatas, com certeza vai ouvir falar desses dois programas. Dando um contexto geral para vocês. Na engenharia a gente tem 3 abordagens para poder verificar e validar uma determinada situação. A gente tem a abordagem analítica, numérica e experimental. Cada abordagem tem as suas particularidades, mas o resultado delas tem que ficar bem próximas uma das outras. Mas a gente sabe que, como nada é 100% exato, pelo menos o erro entre uma e outra tem que ficar bem pequeno, em cima de uma mesma análise, né? A gente está falando das mesmas condições, das mesmas análises que você vai rodar nessas 3 abordagens. Então, meu trabalho, eu fiz análise modal experimental e numérica, e o meu objetivo foi comparar as duas. E o que eu consegui concluir em cada abordagem e comparar as duas para ver essa diferença que deu entre uma e outra. Então, assim, nesse vídeo eu pretendo abrir os programas para vocês e mostrar as dicas que eu descobri, coisas que com certeza quem for trabalhar com software e tiver alguma dúvida pode ser que ajude. Se eu puder passar para vocês e facilitar a vida de vocês, vai me deixar muito feliz, porque eu acho que dica boa, dica compartilhada, não adianta nada, né, a gente descobrir alguma coisa e só ficar pra gente. Então, assim, na análise numérica a gente tem 3 etapas. A parte do pré-processamento, do processamento e do pós-processamento. O pré-processamento, ele envolve você tratar a geometria CAD, colocar os materiais de cada componente, fazer a geração da malha de acordo com o que você precisa, determinar as condições de contorno, e o processamento é a parte que é unicamente feita pelo computador. Como depende muito do custo computacional e do recurso computacional que você tem, a parte do processamento, é super importante que você consiga tratar a sua geometria de forma que reduza a quantidade de custo computacional necessário que iria possivelmente requerir para o teu computador conseguir rodar. A terceira e última parte é a parte do pós-processamento, análise dos dados, porque o computador ele vai gerar aquelas informações e você tem que analisar para ver se faz sentido ou não. Então vamos começar pela parte do pré-processamento. Eu vou abrir aqui para vocês o software. Lembrando que existem vários tipos de análise computacional. A que eu fiz foi a de elementos finitos, porque eu queria fazer uma análise modal na minha estrutura. Essa daqui é a geometria do SolidWorks, e a aeronave que eu fiz o trabalho, eu me baseei na aeronave da Nisos Aerodesign, que voou na competição SAI Brasil 2019, né, em São José dos Campos. Então a equipe me disponibilizou o CAD dela e eu fui fazendo os ajustes que precisava. Essa daqui já é a aeronave ajustada, tá? Eles me disponibilizaram a geometria montagem, né, o assembly dela, e eu fiz algumas alterações. Por exemplo, aqui nessas nervuras, elas tinham vários cortes para poder reduzir a massa. Eu tirei os cortes, teve sim um certo impacto na minha análise modal, mas por questões de limitações computacionais do meu computador, eu precisei reduzir isso e entre outras coisas que eu vou mostrar aqui para vocês. Por exemplo, eu tirei o motor. Essa daqui é uma estrutura Honeycomb. Honeycomb é aquela estrutura que ela tem várias colmeias, sabe? Então eu retirei isso, fiz como uma estrutura inteira aqui, inteiriça, para poder reduzir na questão da geração de malha, né? Porque quanto mais cantos vivos você tiver, mais o computador vai querer fazer uma malha melhor ali. Então aí eu tirei isso, essa parte. Aqui também, no assoalho da carga, a carga vem aqui em cima, eu também fiz a mesma coisa. Daqui é o trem de pouso, eu retirei as rodinhas. Aqui, no bordo de fuga, ele era uma estrutura, ela fechava assim. Então eu cortei essa parte pontuda, né, ao longo da asa inteira.
daqui, né, a asa inteira aqui, dá pra vocês verem. Eu tirei o aileron também, tinham dois na verdade, né, dois de cada lado da asa, duas estruturas aqui que fixavam o aileron, também retirei elas. E tirei a entelagem. Entelagem é um plástico que vai para cobrir toda a asa. E também a parte da fuselagem. Qual que é o objetivo da entelagem? Por consequência da sustentação. Porque, por exemplo, o avião tá voando aqui, o ar vai entrar por aqui, não vai ter todo aquele efeito, né? É simplesmente para poder fechar a asa ao longo entre a raiz e a ponta, para poder dar o formato do perfil. Eu tirei a entelagem e sim, foi algo que eu também já estava consciente de que ia ter um impacto na minha análise, porque no experimental eu rodei o experimental com a entelagem. E querendo ou não, ela ajuda a dissipar a energia. Então é isso. Aí o que eu fiz? Esse daqui é o modelo assembly da estrutura e eu exportei para o ANSYS como Parasolid. Então para exportar é simples, você vem aqui, salvar como, né? Aí vem aqui, ó, Parasolid aqui, ó. Aí eu só não vou salvar porque já tá salvo. Gente, uma dica aqui que eu quero passar pra vocês também é sobre gravação de tela. Tem vários softwares, né, vários programas na internet que gravam tela, mas o que eu achei mais simples e fácil foi gravar no PowerPoint. E eu tenho vários amigos que não sabiam disso. Eu também não sabia. Quando eu descobri, eu fiquei muito surpresa. É aqui, ó, você vem, né, ó, esse daqui foi o que eu acabei de gravar pra vocês. E você vem aqui, inserir, né? Aí tem, ó, gravação de tela. Como eu já tô gravando, não dá pra eu começar a gravar porque eu já tô gravando pra vocês. Mas aí vai aparecer essa caixa aqui, e aí nesse botão aqui vai ser o botão de iniciar a gravação. Aí vai ter uma contagem de 3 segundos, você aperta aqui e ele já vai começar a gravar. E quando você quiser parar, você vem aqui no stop, tá bom? Mais uma dica, enquanto isso o ANSYS está... Olha, o ANSYS abriu. Bom, então eu já vou falar do ANSYS também. Eu precisei fazer alguns tratamentos na geometria para poder ajudar a reduzir o custo computacional para a geração de malha no meu programa. Primeiro, eu abri o modelo mecânico aqui e ele vai te dar algumas opções. E essa daqui é a opção do CAD do ANSYS. Ele tem uma plataforma CAD, né, que se chama Space Clean e foi o Space Clean que eu utilizei. Então agora vai demorar um pouquinho aqui para abrir o Space Clean e eu já volto. Eu falei bem rápido para vocês, né, que o modelo mecânico, mas tudo vocês conseguem... O ponto de partida para vocês começarem qualquer coisa aqui no ANSYS é escolher o tipo de análise que vocês precisam fazer, né? Então, aqui, ó, o modelo mecânico, ele fica... Aqui, ó, Mechanical Model. Aí vocês pegam aqui, ó, arrasta para cá e pronto. E aí depois, a análise modal, eu utilizei esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Tá vendo? Esse model aqui. E é isso. Então vamos voltar lá para o Space Clean. A geometria ela foi portada e tudo que você consegue mexer e organizar, você vem aqui nessa... O nome disso daqui é árvore de opções, é árvore de estruturas, cada um chama de uma forma, né, que quiser. Qual que foi o tratamento que eu fiz na geometria? E fica a dica, porque isso ajuda muito. Eu exportei tudo como sólido, né? Porque eu exportei do SolidWorks como Parasolid e importei, né, como Parasolid. Então, a estrutura inteira inicialmente era sólido, elementos sólidos. Eu transformei o que eu poderia transformar em elementos de casca. Então, para eu transformar em elementos de casca, o que eu fiz, né? Eu selecionei o que eu poderia transformar, então eu transformei todos os perfis em elementos de casca, o bordo de ataque, bordo de fuga, essa estrutura aqui, que é uma madeira aqui. A longarina também, eu também transformei em elementos de casca, transformei. A única coisa, tá, essa parte aqui, né, o assoalho da carga, aqui também, onde fixaria o motor, eu transformei tudo em elementos de casca. E como que faz isso? Tem vários vídeos no YouTube que auxiliam, mas já adiantando pra vocês, vocês vêm preparar, seleciona a geometria que vocês querem, no caso essa daqui, aí você vem em superfície média. Aí você seleciona, né, consegue dar 2 cliques. Como aqui já tá em casca, ele só me daria se fosse um elemento de sólido, né? Aí você extrai a superfície média. E isso me facilitou muito a vida. Então aí ficou aqui, né? Aí esse daqui é sólido, tá vendo? Você até repara que o desenho já é diferente, ó. Superfície da longarina, tá vendo? Que ela tem um desenho aqui diferente.
ela é diferente desse daqui, porque esse daqui é uma superfície, esse daqui é um elemento sólido. Nisso eu abro o modelo mecânico dele. Tem duas formas que vocês podem fazer, né? Vocês podem, aqui mesmo vocês já geram a malha, e aí a malha vocês aproveitam quando vocês forem rodar, fazer parte do processamento da análise modal, né? Sim, essa geometria ela já foi importada e aqui eu gero a minha malha, tá vendo? Olha, ela já tá aqui porque eu já gerei, só que sim, você tem algumas formas de otimização de malha que você pode escolher por aqui, olha. Eu optei por fazer essas duas aqui, ó, o Face Meshing e o Face Sizing. Então, para você poder escolher, né, esses tipos de otimização de malha, você vem botão direito, inserir, e aí aqui vão ter as opções. Cada opção que você abrir aqui, ó, por exemplo, Sizing, ele vai te dar alguns parâmetros para você poder preencher. E aí você faz de acordo com o que você quiser. Vou até deletar aqui porque eu não vou utilizar, né? E é isso, aí depois você vem aqui e coloca para gerar a malha. Toda alteração que você fizer, é sempre importante você gerar uma nova malha. Quando você abre aqui, né, a geometria, ele vai estar dividido por seções, vários elementos que faz parte da tua geometria. E você consegue conferir se a malha foi aplicada em cada um deles. Tá vendo que aqui tem o check com risco? Quando ele tá com o check e o risco, significa que a malha foi aplicada naquele elemento. E tem uma coisa que o pessoal fala bastante, que é a qualidade de malha. Bom, e tem alguns parâmetros que você pode analisar a tua qualidade de malha. Então você vem em Mesh, Estatística, Mesh Metric, aí tem elementos, qualidade de elementos, e você pode analisar a média. Então quanto mais próximo de 1, significa que os teus elementos estão numa qualidade legal. E tem um outro parâmetro que é esse Skewness, que ele basicamente mostra o quão deformados estão os teus elementos. Então assim, quanto mais próximo de 0 é melhor, porque significa que ele está menos deformado, né? E eu abri a análise modal. Na verdade, eu poderia ter feito tudo em um bloco só, tá, gente? Eu separei, vocês podem fazer tudo em um bloco só, não precisa separar do jeito que eu separei ali, não. Tá vendo? Ó, durante essa solução, the elapsed time exceeds the CPU time. Pois é, ficou tipo horas, a noite inteira rodando essa análise aqui que eu quero mostrar pra vocês. Ah, muito importante, tá, gente? Antes disso tudo, vocês vêm aqui, ó, Engineering Data. Aqui vocês colocam o material, vocês incluem o material. Isso é muito importante. Cada elemento, vocês, ó, incluem o material aqui, ó. Epoxy Glass, enfim, né? Você vai em cada elemento, é muito importante colocar material. E aqui, né, coloca a condição de contorno. Como é uma análise modal, ela tá numa condição livre. Então não teve nenhuma condição de contorno, mas teve juntas perfeitas. Então eu coloquei umas características de junta perfeita entre a longarina e as nervuras, né? Aqui eu fixei elas, porque senão quando colocava a análise para rodar, era como se elas estivessem soltas, entendeu? Então eu precisei colocar essa condição aqui. E por fim, eu coloquei para rodar. E é isso. Eu coloquei como parâmetro para poder rodar os 7 primeiros modos. Você consegue colocar essa configuração aqui, em algum ponto aqui, acho que foi aqui, ó. Máximos modos para poder encontrar, coloquei 10, ele encontrou 7. O valor mínimo da frequência 1,5, o máximo 55, porque eu queria restringir o meu intervalo. Senão, além de muito tempo que ia rodar, o meu objetivo era comparar com o experimental que eu rodei, baseado nos resultados do experimental, eu já tive o norte de como que eu ia seguir a minha análise numérica. E agora é uma das partes mais legais, a gente faz o videozinho. Então, por exemplo, olha que legal. Ó, dá um play aqui. Gente, até pra dar play demora, tadinho do meu computador. Olha, pronto, viu? Esse é o primeiro modo. Aqui depois eu peguei a deformação direcional. Essa daqui eu peguei ao longo do eixo Y, porque como no meu experimental eu bati o martelo em direção ao eixo Y, eu queria pegar a deformação que eu tive em direção ao eixo Y. Porque como meu objetivo, como já falei, né, que é comparar os dois, então eu precisava gerar uma estrutura e uma condição de simulação que fosse o mais parecida possível com o que eu tinha no experimental. Ah, inclusive eu não falei pra vocês, né? Mas eu coloquei uma carga distribuída aqui, tá? Porque no experimental a gente precisou... Ah, aqui, ó, tá aqui.
Ó, massa distribuída. A gente precisou colocar um certo volume de massa aqui para poder regular o CG da aeronave, já que a gente fez sem o motor. Depois que eu retirei a parte da deformação direcional, eu fiz agora um trabalho no MATLAB. Como o nosso objetivo era comparar a análise modal, experimental e numérica, como que eu poderia comparar isso? Lembra que eu falei para vocês que a gente pegou o deslocamento em Y na simulação? Porque no experimental a gente bateu com o martelo no eixo vertical, que correspondia ao Y da simulação. Cada batida eu peguei o deslocamento na estrutura como um todo. E aqui, eu montei essa tabela aqui para ficar até mais fácil de explicar. O em negrito, né, esse 1 até 60 em negrito, corresponde aos 60 pontos que eu bati no experimental. E esses daqui, que não estão em negrito, os nós correspondentes do numérico. Então, eu peguei a geometria no numérico, observei onde ficavam aproximadamente os pontos que eu havia batido no experimental. Foi bem no visual mesmo, tá? E fui anotando todos esses nós. Com isso, tem uma função ali no ANSYS que a gente consegue exportar todos os nós e os deslocamentos de acordo com cada modo de vibração. Lembra que a gente conseguiu tirar 7 modos de vibração? Então, o que eu fiz? Eu girei esse arquivo TXT com todos os nós, fiz um arquivo bem simples assim, no PROC-V, no Excel, e eu consegui separar todos esses nós aqui que eu precisava e excluir todos os outros que eu não precisava. Então aí nessa eu gerei um novo arquivo TXT. Então, os deslocamentos para os nós respectivos que eu precisava, estava check. Aí vem, olha, só para vocês, aqui eu fiz um resumão, tá? Elementos finitos, né? Análise experimental. Então, ó, um não corresponde, um não necessariamente está igual ao outro, tá? Esse aqui foram os 7 primeiros modos do elementos finitos. Opa, peraí. Do elementos finitos, esse aqui foram os 4 modos que eu consegui tirar do experimental. O modo 1 não necessariamente é o mesmo modo 1 do experimental. Até que o primeiro modo dos dois, visualmente eles foram bem parecidos, tá? Mas os outros não corresponderam, não. Então, para fazer essa análise, o que a gente fez? A gente precisa comparar modos de vibrações. Essa parte desse estudo, ele envolve autovetores e autovalores, é uma parte mais técnica que não vou entrar muito em detalhe aqui para não ficar muito cansativo o vídeo. Então eu comparei os conjuntos de autovetores do experimental e do numérico por meio dessa matriz de Model Assurance Criterion. Foi uma matriz que era um código que já estava implementado, era um código bem conhecido, tá? Fiz as adaptações que eu necessitava. Vocês vão ver tudo na engenharia. A gente lê artigos, a gente descobre alguém que pesquisou algo que a gente está precisando também, que pode ser que ajude a gente. É uma área que tem muito conhecimento compartilhado, isso é muito incrível. Depende da área também, na verdade. Área de setor de defesa, por exemplo, não tem. Mas essa parte de pesquisa tem muita coisa que pode nos auxiliar. Então, foi isso que eu fiz. Eu fiz a correlação dos autovetores dessas duas abordagens que eu realizei. E quanto mais próximo de 100, uma melhor correlação entre os autovetores tem. Aqui, ó, tá vendo? A gente vê que o modo experimental, o primeiro modo experimental tem uma boa correlação com o primeiro e o segundo modo numérico, que tem 91%. Aqui o segundo, a melhor correlação que ele tem é com o quarto numérico e o terceiro mais ou menos, mas eu vou dizer aqui o quarto. E o terceiro experimental tem uma boa, né? Boa não, né? Mas a melhor tá sendo com o sexto numérico, e o quarto, ele tá bem ruim mesmo, tá? Ele tá bem ruim. Essa porcentagem aqui, a gente vê que é basicamente sem nenhuma correlação, tá? O que fica uma correlação boa, mais próximo de 100%. E é isso. Então, eu comparei, fiz o vídeo, né? A gente gerou o vídeo no experimental e a gente fez a comparação visual também. E chegamos a essa conclusão, que acima de 70% tem uma correlação tanto visual e quanto MEC, pela matriz de MEC, boa. E abaixo disso a gente vê que não tá tão boa assim a correlação. O porquê que não se correlacionou tão bem assim? Essa é a parte legal da engenharia, porque tudo que você analisa, que você descobre, você tem que ter uma justificativa e tem que fazer sentido, de alguma forma. Gente, esse trabalho, se vocês tiverem curiosidade, vocês conseguem encontrar no repositório da UFSC, tá? Eu vou parar aqui a gravação. Então, como conclusão, o aeromodelo que eu utilizei, ele já havia voado na competição de 2019. Então, ele tinha várias estruturas que estavam quebradas, tinha vários pontos que a gente teve que colar. As nervuras, elas são de madeira balsa, então é uma estrutura muito frágil, de certa forma. Tinham várias que estavam quebradas. E na parte da simulação numérica, eu fiz muito ajuste para poder conseguir rodar o meu modelo. Por exemplo, eu tirei a entelagem,
que eu havia comentado no início do vídeo, que é super importante para poder manter, né, a característica do perfil como todo e até para, no nosso caso, na análise modal, para dissipar energia. Eu retirei todas aquelas partes de otimização do perfil, porque os perfis, eles eram vazados para poder reduzir a quantidade de massa agregada na aeronave. No computacional, se vocês repararem, quando eu gerei a malha, eu não coloquei a empena horizontal e vertical, que é o profundor e o leme ali, né, aquela região. Fiz várias adaptações. É algo que eu já esperava. O resultado, se vocês verem, os resultados numéricos, eles têm mais energia comparado ao experimental, porque o numérico é uma condição perfeita. Coloquei como sugestões de trabalhos futuros e, ao construir uma aeronave, não submetê-la a um voo ou algum tipo de estresse que possa danificar a estrutura para poder conseguir rodar uma análise que seja o mais fiel ao CAD possível. E eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo e eu tenha matado a curiosidade de vocês em relação a esse tema. Eu fiquei muito feliz com esse trabalho. Meus professores, a banca também, no caso específico, né, na UFSC a gente apresenta o TCC sozinha, ou sozinho. Então eu tava muito nervosa para poder apresentar esse trabalho, mas deu tudo certo. Tenho muito orgulho de dizer que eu fiz esse trabalho, deu muito trabalho. Agradeço imensamente meu orientador, porque ele foi muito dedicado também. É muito bom a gente escolher um orientador que tá alinhado com vocês nas expectativas e te apoia. A gente fazia até reunião domingo de manhã, eu lembro que um dia a gente tava conversando. E eu enviei um arquivo para ele também, acho que foi numa quinta-feira, 2 horas da madrugada, e ele, 6 horas da manhã, já estava me respondendo, então foi um trabalho muito bom mesmo, e é muito importante quando a gente tem pessoas que estão engajadas tão quanto vocês. Então fica a dica quando vocês precisarem escolher um orientador, né? Ter uma certa afinidade, né, no sentido de trabalho, é muito importante. E principalmente se vocês gostarem do tema, né? É algo que você vai ter muito trabalho e é importante você ter trabalho numa coisa que você goste. E aí, porque aí tudo fica muito mais fácil. Então é isso, um beijo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu lendo, eu vendo, eu respondo. E até o próximo vídeo, tá bom? Beijão!